Mais de notícia, falando um pouco mais sobre Brasil também, a gente que acompanhou no Congresso essa discussão do presidente Lula, do governo do presidente Lula, né, com o Congresso nessa questão do aumento do IOF, inclusive tiveram várias consequências. Nessa semana, o Congresso Nacional votou os vetos do presidente Lula, e um desses vetos, né, que foi derrubado, ele pode levar ao aumento da conta de luz. Então é sobre isso que a gente fala agora, porque esse veto do presidente Lula foi derrubado pelo Congresso e agora o governo se prepara para publicar uma medida provisória para evitar que isso leve ao aumento da conta de luz. O governo Lula já alinhou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que vai enviar até o final de junho desse mês essa medida provisória para impedir o aumento bilionário na conta de luz. A expectativa dos auxiliares de Luiz Inácio Lula da Silva é que a proposta tenha uma tramitação célere, rápida, no Legislativo, depois dessa costura que aconteceu com o líder do Congresso, Randolfo Rodrigues, com representantes do Centrão. Isso porque esse veto, o governo já sabia que esse veto seria derrubado, porque isso fez parte de um acordo. O senador Eduardo Braga foi um dos convidados para participar dessas conversas. O Planalto ainda espera um representante da Câmara dos Deputados para acompanhar a edição da medida provisória durante a próxima semana. A ideia é que o texto seja editado rapidamente, mas em diálogo com o Legislativo, para evitar uma rejeição à medida e evitar que isso impacte, né, a população, a nossa conta de luz. Segundo fontes palacianas, o envio da medida provisória foi a única saída para o governo, que precisou aceitar a derrubada de 4 dos 7 vetos do presidente Lula a uma série de jabutis na lei das eólicas offshore. Os jabutis, que são esses pontos, porque a lei é sobre a questão da energia eólica, mas quando são colocados pontos ali dentro da lei que não tem necessariamente a ver com a matéria principal, nós chamamos isso na política, né, no jargão da política, de jabuti. Então eram esses pontos que tratavam sobre assuntos diferentes da energia eólica. E aí, esses vetos não estavam previstos no acordo inicial da sessão do Congresso. Não tinha previsão para que eles fossem votados, porque, enfim, o líder do governo, Randolfo Rodrigues, conversou na manhã do sábado com a bancada, na manhã da terça-feira, que foi quando isso foi votado, com a bancada, mas esses pontos relativos à lei das eólicas offshore não estavam presentes nesse acordo inicial. Depois da pressão que lideranças do Centrão exerceram, o presidente do Senado e presidente também do Congresso, Davi Alcolumbre, pautou o assunto e aí pautou esses vetos. A incerteza perdurou até meados da sessão do Congresso, quando a ministra Gleisi Hoffmann, que é a ministra das Relações Institucionais, telefonou para Alcolumbre e tentou tirar esses vetos da pauta. Mas ela não teve sucesso, porque, como a gente viu, foram votados, e não só votados, como derrubados. Como parte do acordo para a volta desses jabutis, ficou combinado com o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, que o presidente do Senado e o Planalto editariam o presidente, na verdade, Lula, né, editaria essa medida provisória para impedir o encarecimento da energia elétrica. Quando a proposta foi aprovada pelo Congresso, deputados colocaram uma série de jabutis que obrigam o governo a contratar energia de pequenas centrais hidrelétricas e de hidrogênio líquido. Além disso, também, um desses jabutis que foi derrubado, né, na votação da terça-feira diz respeito ao Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o PROINFA. Tudo isso, né, que foi derrubado, levou a essa ameaça, essa possibilidade de aumento da conta de luz, que o governo vai agora tentar evitar com a medida provisória, que deve ser enviada ainda neste mês de junho. Além disso,